A maioria das pessoas, infelizmente, elas vivem nisso, Cláudio. Elas têm esse bloqueio de vida que, cara. E aí eu entendi que sempre a margem ficava entre a compra e a venda. Então comprava bem, conseguia vender mais barato e rápido, uma velocidade maior. E é o empreendedor que não se reinventa, ele não consegue sair daquela mesmice e ele fica estagnado. A verdade é essa. Desde o momento que eu acordei do coma, a primeira coisa que me veio na minha cabeça foi uma mensagem assim de Deus, mesmo divina, né, que foi: respira, você tá vivo. Antes de eu tomar ciência que eu tinha perdido os movimentos da perna. Olá, vencedores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Arte de Vencer. Meu nome é Cláudio Gonçalves. Se você é novo por aqui, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, curta o nosso comentário e compartilhe, porque hoje nós temos uma história que eu já estou arrepiado só de pensar nela, viu? Te convido também a seguir os nossos conteúdos no Instagram, @podcast Arte de Vencer, com muitas informações, com agenda de convidados, bastidores e muito mais informações para você. Hoje, realmente eu posso falar que é uma história que nós vamos contar aqui hoje, que eu fiquei extremamente impactado quando eu li essa história. Quero agradecer ao meu grande amigo Thiago Simpatia por me ajudar a trazer esse meu convidado de hoje e realmente vocês, nesse comecinho de ano, né, todo começo de ano a gente faz muitas reflexões. Eu acho que vale a pena a gente refletir sobre o que nós somos, né, e valorizar coisas que muitas vezes a gente não valoriza. E eu tenho certeza que esse episódio vai inspirar você para o ano de 2026. Não tenho a menor dúvida disso, vai mudar a sua cabeça. Ele, que foi de motoboy a CEO, transformou dor e quedas em combustível para vencer, de R$ 15 no bolso para mais de 1 bi em vendas, tá? Você ouviu direitinho? 1 bi em vendas. Ele é o Harif Melo, É da isso aí. Car House, É isso aí. um grande nome do setor automotivo, e hoje nós vamos contar essa história que é muito emocionante. Seja Legal. muito bem-vindo. Obrigado, Cláudio. É um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho aí dessa história para todo mundo. Bom, é interessante porque o Harif ele transformou toda a tragédia dele em missão e um propósito, né? E não à toa, hoje ele não só é um grande empresário, mas também ajuda muitas pessoas em situações difíceis. Então fique atento que essa história é bem legal. É, eu gosto sempre de trazer um pouquinho a história, né? Antes, para entender toda a trajetória, toda a jornada. Aqui a gente costuma falar que a arte de vencer não é um destino, é Legal. uma jornada. Apesar que tem coisas no meio do caminho que acontecem que muitas vezes é um destino, né? Verdade. Verdade. Que nos trazem reflexões para Verdade. coisas maiores. Então eu queria saber, o Harif ali na infância, ele já era apaixonado por carros, como é que foi essa jornada? Você colocou que você foi motoboy, você fez muitas atividades também, mas queria voltar um pouquinho lá na infância. Tá, eu fui criado com os meus avós aí, Cláudio, né? Até os meus 14 anos de idade, quando meu avô faleceu. E aí o meu avô, ele é o arrimo da família e eu precisei trabalhar. E aí o meu primeiro emprego foi numa agência de correios, de uma prima da minha mãe, uma franquia, né, que tinha. E aí dali pra frente foi só trabalho. E aí saí dali, eu fiquei muito pouco tempo. Ali foi o lugar que eu aprendi, né, sobre tudo, sobre disciplina, sobre responsabilidade, comportamento, e tudo muito cedo, né, e prematuro. Naquela época você podia trabalhar com 14 anos de idade, Eu né? comecei com 14 Então, também. era Menor cara, aprendiz, e né? era isso, e foi uma época muito boa, apesar de não ter ficado um período longo lá. E aí, desde cedo, eu sempre quis, tive essa vontade, né, e essa necessidade de ter que trabalhar. E aí, trabalhei como motoboy, fui entregar pizza, depois eu montei uma empresa de prestação de serviço com vários motoboys. Aí, tive empresa de recarga de cartucho de impressora, carimbo. Cara, eu fiz assim 1 milhão de coisas. Aí no final, sempre gostei muito de carro, né? Aí no final, meu último emprego, eu comecei a trabalhar numa clínica de oftalmologia, na parte administrativa, e aí eu comecei a ganhar dinheiro e comprar e vender carros, mas particular, no particular, né? E eu comecei a perceber que isso me gerava mais lucratividade do que aquele próprio emprego meu, que eu era CLT. E aí, cara, esse negócio se transformou num negócio, né? E a paixão pelo carro sempre tive. E foi assim que eu iniciei nesse ramo. E como você descobriu, assim, o primeiro carro, acho que foi uma caminhonete que você comprou e vendeu. Sim. Como que você chegou à conclusão de que comprar e vender carro poderia dar certo?
Porque eu sempre, quando eu ia comprar os meus carros, eu conseguia negociar bem. E aí eu entendi que sempre a margem ficava entre a compra e a venda. Então eu comprava bem, conseguia vender mais barato e rápido, numa velocidade maior. E aí comecei a me habituar nisso e sempre me preparar mais para fazer exatamente isso. E foi assim que eu fui escalando nos negócios de carro. Acabei tendo algumas lojas, enfim, passei por vários momentos aí, né? São 25 anos no mercado de carro. Então, assim, todos os momentos nesse período eu acabei altos, baixos, assim, e é um mercado muito volátil. Você não tem Sem uma dúvida. estabilidade, entendeu? Você depende muito de governo, você depende muito de vários cenários, né? Então, mas, cara, é uma paixão, né? O carro é uma paixão, né? Tem incentivo do governo lá reduzindo Cara, IPI e tal, dá uma queda, né? exatamente. É isso. Mas me fala uma coisa, na sua trajetória você teve muitos negócios, né? Tive. Alguns, a maioria deles não deu certo. É, como foi essa vida, assim, de você trabalhar nos Correios, trabalhar como motoboy, virar empreendedor, não dar certo, voltar a trabalhar é, para os outros, Sim, né? Depois sim. empreender de É novo, não isso. dar certo, voltar atrás. É Como isso. foi para você esse processo? Então, eu sempre tive uma facilidade muito grande de me reinventar em todos os momentos, né? E cada vez que eu dava um passo para trás, Cláudio, eu sempre projetava dois para frente. Então, ela sempre foi, para mim, isso sempre foi muito estratégico. Nunca foi por necessidade, né? Eu lembro que a primeira vez que aconteceu isso na minha vida, eu era de menor ainda, eu tinha 16 anos e eu tinha uma franquia de um lava rápido a seco. E, cara, eu perdi, esse cara que era meu sócio lá, era um cara problemático, eu perdi muito dinheiro, assim, praticamente meu dinheiro todo, e eu não tinha dinheiro mais pra nada. Minha mãe trabalhava numa ótica, arrumou um emprego pra mim na ótica, de office boy. Eu voltei a trabalhar de office De boy. empreendedor a office boy. Entendeu? Só que quando eu dei esse passo pra trás, eu já tava vendo o que eu poderia fazer ali dentro. Então eu sempre buscava o quê? O crescimento onde eu tava. Eu vejo que as pessoas hoje elas ficam muito eh, paradas, estacionadas onde elas estão. Elas não têm aquela visão de crescimento e tá tudo muito bom sempre para a maioria. Todo mundo é muito morno. E eu nunca tive isso em mim, né? Eu sempre busquei, sempre crescer e até onde dava. Quando não dava mais para mim, não tinha mais espaço, eu sempre pulava para outra coisa para mim poder crescer. Mas o empreendedorismo sempre teve no sangue, cara. Pra mim, E como era o seu critério inteiro. assim para a escolha do tipo de negócio que você ia abrir? Era algo que você visava de repente a rentabilidade, ou era alguma paixão, ou um amigo que te convidava? Como que era esse processo? Então, na maioria das vezes foi pela rentabilidade. E a única coisa, assim, hoje eu tenho alguns outros negócios, né, fora o carro, mas a única coisa, assim, que eu nunca tive problema na minha vida foi com o carro. Porque todos os negócios que eu entrei, que eu acabei confiando em pessoas, eu acabei tendo problema. Mas também faltava esse propósito, essa paixão, esse amor Faltava, também, né? faltava. Tinha uma outra cabeça, uma outra mentalidade também, né? Eram outros tempos, né? Com Eu acho certeza. importante a gente ressaltar isso, Sim, com porque certeza. às vezes as pessoas buscam aquilo que pode dar dinheiro, né? E Isso. nem sempre é uma Não, escolha adequada, não, né? Fazer não. aquilo que gosta tem mais É chance de dar muito certo, mais né? chance, muito mais. Isso aí não tenha dúvida disso. É verdade. E como foi o processo também quando você comprou e vendeu o carro, a sua caminhonete? Você começou a fazer isso de uma forma mais intensa, viu que poderia ser um negócio. Aí, em algum momento ali, você vinha o histórico do passado, de coisas que você fez, que durante um tempo deu certo, depois passou a não dar certo. Você sentiu que você foi mais com o pé no freio? Então, por exemplo, ao invés de você já abrir a sua loja, você ainda continuou ali no particular, depois você foi alugando espaços para poder fazer o seu showroom ali, podemos Foi, dizer. Você foi um pouco mais cadenciado nesse processo. foi sim. O que que aconteceu? Quando eu comecei a comprar e vender carro, quando eu tava depois da caminhonete, a caminhonete foi a primeira, né? E foi muito engraçado que eu fui trabalhar na loja que eu era cliente. Eu Ah, é? pedi um emprego lá, cara, e aí eu fui trabalhar lá, eu ficava manobrando os carros e comecei a entender sobre vendas, né? E aí, depois de um tempo, o pessoal viu que eu tinha uma aptidão para isso, né, para negociações, e aí eles me chamaram para ser sócio. E foi muito engraçado. A gente pegou um capital que a gente não tinha, né, tanto dinheiro, mas eu lembro que um dos sócios, o pai dele herdou uma quantia razoavelmente boa, e aí acabou emprestando pra gente a juros, cara. E a gente pegava esse dinheiro, ia para Salvador, que um dos sócios era de Salvador e nós éramos em três, e comprávamos uma cegonha de carro.
e trazia para São Paulo e saía vendendo, deixava na loja, levava para Anhembi de domingo. Então eu fui fazendo assim, sempre passo a passo. Hoje a gente trabalha lá com carros premium e super esportivo, mas nem sempre foi assim, né? No começo sempre foi carro popular, carro mais barato, né? E foi É, assim que começou. entendi. E, e dentro desse processo, o que que você já tinha tido como lição de autoconhecimento dentro desse altos e baixos? Você teve dificuldade de entender aonde que você errou? Como foi essa reflexão? Você chegou muitas vezes a atribuir esses fracassos a fatores externos ou não? Você fazia uma autorreflexão e falava assim, deixa eu tentar entender aonde que eu errei, o que que faltou e tentou ir atrás. Eu acho que assim, é tudo que a gente passa na vida, a gente passa porque tem que passar e por assim, por ser imaturo, né, Claudio? Então, todas as coisas que aconteceram, os erros que eu tive e os obstáculos que eu passei, eles serviram de aprendizado para mim chegar onde eu cheguei hoje. Então, eu sempre paro e faço uma reflexão. Mas até hoje, cara, a gente às vezes dá liberdade para pessoas entrarem na nossa vida por a gente confiar e saber. E a gente tem a gente não tem um coração ruim, né? Eu passei por um momento agora, esses tempos atrás, que eu posso te falar com precisão, que foi isso. A gente confia em pessoas, faz um negócio com um cara grande confiando, e as pessoas acabam passando você pra trás, porque o pessoal só visa dinheiro, É, entendeu? infelizmente. Infelizmente, mas a gente tá aqui, né, cara? A gente é do bem, então a gente, né, coloca, levanta a cabeça e corre atrás e supera. Mas assim, a gente tem que fazer uma reflexão, sim, eu acho importante, né, sobre isso. E eu tô assim muito reflexivo esses últimos tempos aí, justamente por isso. E conta, Coincidiu de você falar, e hein? conta essa história dos R$ 15 no bolso. Então, isso daí foi uma coisa também interessante que aconteceu. Eu morava ali no Morumbi, no Real Park. Aí eu tinha uma loja nessa época em Pirituba, né? Que a minha família era de lá. Eu nasci ali, fui criado ali na Zona Oeste. E aí o que aconteceu? Essa loja começou a parar de vender, parar de vender, parar de vender. E eu lembro que eu comecei a vender todos os carros. Eu vendia carro para queimar, carro para pagar conta, em casa e da loja. E aí chegou um dia, cara, eu abri a carteira, eu tinha R$ 15 na carteira. Ou eu pegava esses R$ 15 e pegava um transporte público para ir até a Lan House, que era no Extra Itaim, na época que tinha aquele extra, ou eu pegava esse dinheiro para usar a Lan House. E eu fui a pé dali do Morumbi do Real Park até o Extra Itaim, e aí esses R$ 15 eu usei a Lan House, mandei currículo para várias concessionárias, e cara, me chamaram praticamente em todas que eu mandei, fiz entrevista e fui pra Troller. Não sei se você lembra aquela concessionária de Lembro, Jeep Troller da Bandeirantes. lembro. Cara, foi uma época também muito boa ali na minha vida. Passei ali muito bons momentos. Ali foi quando você percebeu que as coisas começaram a dar certo. Foi ali. Foi ali. Foi exatamente ali. Ali, aquela loja, quando eu entrei lá, ela vendia mais ou menos os 8, 7 carros. Eu saí de lá vendendo 22, 25 carros. Pra você ter ideia. Ali foi uma época muito boa. Quantos anos você tinha? Eu tinha uns 25 anos. 24, 25 anos. E aí você passou por um processo que acho que muitos jovens passam, que quando a coisa começa a vir muito fácil, começa a vir também alguns Exatamente. problemas, né? E Exatamente. aí eu vou pedir agora para o Borel abrir um pouquinho a imagem, porque eu não sei se todos perceberam, mas o Harif, ele está aqui de cadeira de rodas, né? Então, eu queria que você agora explicasse esse processo, que a coisa começou a dar certo, né? E aí, ainda muito jovem, Cara. começou a deslumbrar um A pouquinho. gente perde um pouco o controle, né? Exatamente. Aí eu queria que você desse uma introdução, depois a gente vai chamar um intervalo comercial e aí você conta essa história por completo. Legal. Não, isso daí foi a época que eu comecei ali, acho que depois que eu saí da Troller, eu fui para uma loja multimarcas de carro premium ali também na Zona Sul. E aí foi uma época que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. E aí, consecutivamente, quando você ganha muito dinheiro, você acha que acaba perdendo a mão da vida, né? Você acha que você é melhor que todo mundo, vem aquela soberba, aquela arrogância e você não percebe. E aí, com tudo isso aí, cara, aquela vida louca, eu tive vários sinais, assim, que Deus me deu antes de acontecer esse acidente. E acabou que no dia 23 de agosto de 2010, eu, cara, voltando numa balada que eu fui deixar um casal, eu dormi no volante, capotei a 200 por hora 6 vezes e bati num poste. A gente vai contar essa história daqui a pouquinho para você. Fiquem por aí, a gente vai para um breve intervalo comercial e já voltamos Isso no aí, podcast Arte de Vencer. Até já. isso Quero aí. agradecer aos nossos patrocinadores, ao Espaço da Audição, também empresa de aparelhos auditivos, o aparelho auditivo mais vendido do Brasil. A PKT Studio, aqui do Shopping Parque da cidade. Brunt Ciative, uma agência de marketing que vai cuidar de todo o marketing da sua empresa.
Oi, pessoal, voltamos aqui com um bate-papo super bacana com o Harif Melo, tá contando a sua grande trajetória, né? Uma história muito inspiradora. E se você está gostando desse episódio, dê o seu like, compartilhe esse conteúdo. E vamos lá, Harif. Então um belo dia, você estava dirigindo, você tinha bebido nesse dia? Tinha bebido muito. E aí você pegou uma estrada, Aí eu fui deixar um casal em Pirituba, e aí eu peguei a Marginal Pinheiros para voltar pro Morumbi, que eu foi morava na no Marginal Morumbi. Pinheiro, não Foi na foi nem Marginal, numa estrada, na Marginal Pinheiros. a 200 quilômetros por hora. Travou o marcador do carro a 200 por hora, aí o carro capotou umas 6 vezes, né, pelo que a gente pôde apurar naquela época, e uma lateral bateu no poste e abraçou o poste. Uau, E eu tava sem cinto, né? Fiquei sem dentro do cinto de carro. segurança. Aí quebrou minha coluna no meio, tive que colocar parafuso, fixações, furei os dois pulmões, abri minha cabeça aqui praticamente inteira. Tive que fazer plástica depois corretiva. Que mais? Fiquei em coma induzido, em coma também normal, natural. Deixa eu ver se isso é de verdade. Ele é de verdade, hein, gente? É, uma coisa louca. Não é miragem, não. Não é É, inteligência artificial, né? é, E que loucura, que loucura. Não tem louco. outra coisa para falar. Acho que é um milagre de Deus você estar aqui hoje. Foi. E assim, tem muita coisa assim de Deus no meio disso, porque desde o momento que eu acordei do coma, a primeira coisa que me veio na minha cabeça foi uma mensagem assim de Deus, mesmo divina, né, que foi respira, você tá vivo. Antes de eu tomar ciência que eu tinha perdido os movimentos da perna. E aí eu me apeguei a isso aí, Cláudio, e até hoje eu tenho esse mantra na minha vida. E no entanto que esse é o nome do livro, né, que eu tô escrevendo aí que tá para ser publicado também. Respira, você tá vivo. Respira, Quem você falou tá essa vivo. frase? O médico? Ninguém, foi uma voz que eu ouvi dentro do meu subconsciente ali, sussurrando. Foi a primeira coisa que eu ouvi quando eu abri o olho. Eu não sabia nem o que tinha acontecido, não tinha noção de nada, mas veio essa frase na minha cabeça. Deus te salvou porque tinha um propósito. Ah, com certeza. E ainda sobre o acidente, né? Você dormiu no volante, é isso? Dormi, dormi. E você estava sozinho Eu no carro. tinha acabado de deixar um casal e tava sozinho, foi bem no retorno. Eu vi que até fazer uma piada que em outro programa você participou também, né? Que carro que era? Um beijo. Então não compre Peugeot. Não compre feijão. Essa foi uma piada. Cara, a gente postou esse vídeo no TikTok lá, o pessoal não entende, cara. A gente É, quer uma piada. E fica todo mundo crucificando. Eu entro no TikTok de todo mundo lá e todo mundo proprietário de Peugeot. Esse cara bravo. é porque Peugeot é ame ou odeio, não tem meio termo, né? Mas nada contra a marca, um carro excelente. Cada um na sua, né? Ai, E vamos lá. É, como a sua família ficou sabendo do acidente? Como foi a reação dos amigos? Enfim. então, na verdade, eu morava sozinho já nessa época. E quando eu sofri o acidente, chegou o resgate, eles pediram um telefone de contato. Eu dei o telefone da casa da minha mãe. Eles ligaram a primeira vez, minha irmã atendeu, achou que fosse em trote e desligou. Falou, como assim? Meu irmão sofreu acidente? Não pode possível, desligou. E aí ligaram de novo, e aí eu só acordei pra isso. Aí eu apaguei e não lembro de mais nada. Então você foi consciente ainda pro hospital? Só no momento da colisão e quando chegou o resgate. Depois que eu peguei, passei o contato da minha mãe, eu não lembro de mais nada, Mais nada. apaguei, acordei depois de uma semana. Uma semana em coma. É, uma semana. Entre o coma e a minha cirurgia da coluna. Porque eles falaram assim, os médicos falavam, não tem como esse cara não ter tido um traumatismo craniano com essa pancada que ele deu, né? E graças a Deus, cara, não tive sequela nenhuma de nada, 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 nada. E aí depois que eu saí do coma, eu acordei na mesa de cirurgia da coluna, que eles esperaram para fazer essa fixação, né? Que aí eles colocam duas hastes de titânio, furam as suas torácicas e as suas lombares para fixar. E, cara, e aí quando eu acordei depois dessa cirurgia, foi uns 3, 4 dias depois, eu tava na UTI geral já com a cirurgia feita e foi quando eu tive essa mensagem aí de Deus aí no meu subconsciente. E como ficou a sua saúde mental depois disso? Cara, então, nesse momento aí, o Claudio era um cara ainda muito assim arrogante, né? E eu tinha muita esperança em voltar a andar logo. Então eu gastei toda a minha energia naquele começo lá em reabilitação. E cara, eu lembro que assim, eu arrumei muita briga com muitas pessoas, porque no começo é tudo muito difícil e você depende de todo mundo pra tudo, né? E eu não era um cara que tinha paciência, eu era um cara muito autoritário, um cara que achava que era melhor que todo mundo.
Então, pra mim foi bem difícil. Eu acho que esse foi o maior aprendizado na minha vida. Essa resiliência que eu tive do momento do acidente, essa transição, até eu conseguir me recuperar. Porque quando eu sofri o acidente, pra você ter ideia, eu não conseguia ficar parado, sentado sozinho. Porque isso aqui que a gente tem hoje é controle abdominal. Quando você não tem o movimento da perna, se você não tivesse essa musculatura abdominal aqui, ó, você não fica Você parado, tomba. você fica caindo. Então os médicos me colocavam parado, eu caía para os lados, eu só chorava. Eu falava, como é que vai Desesperador. ser? Eu não consigo nem ficar sentado mais sozinho. E eu sempre fui um cara ativo, morava sozinho, vivia viajando sozinho, porque eu adorava fazer caminhada na praia de final de Totalmente semana. independente, se tornou Totalmente. totalmente dependente. Aí, cara, eu peguei e pensei, o que que eu vou fazer agora? Falei, eu vou fazer um marco zero na minha vida. Não vou ficar lembrando do que eu fazia como eu era. Vou fazer o seguinte, o que que eu tô o que eu tenho hoje? Hoje eu não consigo ficar parado, sentado sozinho. E amanhã? Como é que vai ser? E aí foi. Fui fazendo um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E fui conseguindo me libertar e me transformar, né? E essa transformação não foi só por fora, né? Foi por dentro. E eu acho que essa foi mais por dentro do que por fora. Porque, na verdade, hoje pensando bem, eu perdi os movimentos das pernas só. Mas o que eu ganhei foi muito maior do que tudo isso, né? A pessoa que eu me transformei, as coisas que eu conquistei, né? A família que eu formei. Então, eu acho que eu ganhei muito mais do que eu perdi, né? Porque perder, você perdeu o quê? O movimento das pernas? É. Mas você tá vivo, cara. Você pode fazer um monte de coisa, entendeu? Danificou a casca, mas É, o interior é, ali cara. veio uma coisa muito melhor. E esse é o principal, né? Imagina, você tá numa cadeira de roda e você é um puta de um cara ainda arrogante, soberbo, não sei o que lá, prepotente. Cara, você tá ferrado. E você vê como que vem pra uma lição Mas e quanto pra um tempo levou propósito? isso? Porque não foi da noite pro dia. Cara, eu acho que demorou foi uns 5 anos. 5 anos, assim, a gente fala com precisão, porque eu brigava muito com a minha mãe ainda no começo, muito, assim, umas brigas muito feias, de verdade. Então foi bem difícil. E eu ainda era aquele cara que, tipo, não aceitava a opinião de ninguém, eu não conseguia ouvir ninguém, eu era a minha verdade era absoluta. Então foi bem complicado pra mim. E não teve nenhum momento ali que você pensou em desistir. Cara, é assim, eu fiquei assim, chateado várias vezes, né? Que o questionamento que eu fazia era assim, puta, por que comigo, né? Normal. Acho que é a primeira coisa que vem. É, era esse o meu questionamento. Mas assim, nunca culpei ninguém, nunca culpei a bebida, nunca culpei ter saído, nunca, sempre fui muito responsável com isso, né? Eu acho que a responsabilidade sempre foi minha. Mas a única coisa que passava assim na minha cabeça era por que comigo, né? Mas aí depois eu comecei a entender também, pô, por que comigo? Por que que você bebeu? Por que que você tava lá? Então, aí eu fazia eu mesmo, lutava contra mim mesmo. Mas também vinha questões do passado, né? Eu olhava os altos e baixos, É, e aí você começa a questionar por que minha vida é assim, né? era Que assim, quando eu tô ganhando, eu perco. Quando eu tô ganhando, eu perco. isso, Sempre essa isso, um parece padrão. um padrão, exato, É, repetitivo. um padrão. Isso é uma coisa maluca mesmo. Uau. E essa reconstrução da autoestima, que levou em torno aí de 5 anos para ela começar a acontecer, você fez terapias? Como é que foi para você buscou ajuda para nesse processo? Não, eu me apeguei muito a Deus no começo, né? Muito mesmo, assim, de verdade. E eu sempre comecei a reparar muito na minha postura com as pessoas, com o próximo, com tudo. Pra você ter ideia, quando eu sofri o acidente, Cláudio, eu tinha vergonha de sair na rua com a cadeira de roda. Vergonha, vergonha de verdade. É, pelo julgamento dos outros. Eu não conseguia olhar para as pessoas de baixo para cima, porque eu falava, como que eu vou ficar olhando para as pessoas de baixo para cima? Eu me sentia inferiorizado, inferiorizado. Então, pra você ter ideia, e aí eu fui trabalhando isso aí dentro de mim, né? E eu acho que isso aí, quando você vai trabalhando, ele vai vir, essa dor que você sente, porque é uma dor, né? Um tipo de dor, ela vai se transformando em combustível. Essa que é a verdade. E eu fui fazendo isso, transformando isso em combustível para mim ter um gás e eu superar aquele problema. Eu falei, porque se você for parar para pensar, eu quando sofri meu acidente em 2010, eu tava bem. Só que eu gastei o meu dinheiro todo na minha reabilitação. Todo. Então eu comecei do zero de novo. E eu comecei do zero com uma cadeira de roda. Não é que eu Um comecei do cenário zero. pior do que todos É, os porque às anteriores, vezes o né? pessoal entra lá no meu Instagram, cara, teve um outro cadeirante que entrou lá e falou assim, cadeirante com dinheiro é outra coisa. E aí você fala, cara, mas como assim, cadeirante com dinheiro é outra coisa? Eu não tava com dinheiro quando eu sofri o acidente. Eu comecei do zero. Ninguém sabe que eu fiquei com uma escara na minha perna há 3 anos, cara, fazendo curativo de manhã e à noite. Sabe? Porque eu não podia viajar, eu tinha que ter enfermeiro cuidando. Sabe por que isso? Porque eu precisava trabalhar. Então, eu ficava sentado em cima de uma ferida aqui na minha perna o dia inteiro. Quando eu chegava em casa à noite, curativo, médico, e assim, por quê? Porque eu precisava.
Agora as pessoas elas não enxergam isso, né? Eles veem a gente ali, acham que, pô, caiu do céu, o cara não faz nada e é um sortudo que herdou, e não é nada disso. Tem uma história por trás, É, né? É o que a exatamente. gente acabou de falar aqui. Vários negócios, né? É uma jornada muito grande aí, 42 anos de idade não é assim pouco tempo, né? Então aconteceram muitas coisas aí nesse período que acabaram é, direcionando para onde eu cheguei hoje, né? Que nem a gente estava conversando há pouco, eu não tinha essa liberdade, essa intimidade para falar sobre esse tipo, tive um bloqueio muito grande, né? E sempre busquei tentar falar e nunca consegui. E sempre tive muito incentivo de pessoas e nunca tive coragem. E aí, esses tempos atrás, eu quebrei isso aí. Eu acabei entendendo e aceitei mais esse propósito, que esse eu acho que é o propósito meu de vida, né? A Exato. gente ajudar o próximo aí fazer uma diferença no mundo, né? E eu falo isso em muitos episódios com muitos convidados, né, que decidiram expor a sua história no sentido de um propósito, de ajudar e contribuir com outras pessoas. Exato, A gente sabe que não é fácil, exato. porque as pessoas julgam demais. Eu acho que você também já passou por muito julgamento Muito. e às vezes fala assim, será que vale a pena, né? Mas vale, vale a pena, Vale, porque vale. as pessoas acham que, assim, eu falo porque eu já passei por isso. Você começa alguma coisa, o pessoal, ah lá, já quer aparecer, já quer não É, sei o quê, né? E não exatamente. consegue entender, né, o porquê que você está fazendo aquilo, né? Não é para Exatamente. aparecer, Não é para realmente é aparecer. um processo de contribuição, Lógico. né, um senso de responsabilidade, do tipo, galera, não precisa ser assim, pode ser diferente, né? Então eu fico feliz quando muitas pessoas agora vêm, pegam o microfone e contam a sua história, porque isso realmente inspira e transforma, Sim, né? Você estava até comentando da quantidade de pessoas que passam a conhecer a sua história, que estavam num processo ali de pensando em retirar a própria sim. vida e Isso. que mudaram de Mudaram. ideia conhecendo a É história e isso. falaram, opa, É isso. É eu isso. acho que não precisa ser desse jeito, tem Isso. solução, né? E isso daí é muito prazeroso e gratificante, né? Eu tava até conversando com um amigo uma vez. Eu acho que é mais prazeroso você fazer a diferença na vida de alguém, Sem você fazer dúvida. alguma coisa, do que você chegar e pegar uma mala de dinheiro aqui. Porque o dinheiro está ali, é um prazer momentâneo. Mas aquela sensação de você fazer o bem, às vezes, cara, que nem eu faço, com o mínimo, às vezes, você faz, ajuda alguém que tá precisando mesmo que você vê ali, puta, é muito gratificante. A Sem dúvida. sensação é muito boa, né? É isso. E o alcance de uma atitude, É, ele é muito é, grande, né? é, Ele parece que ecoa de uma forma é. bem bacana. Eu acho que a gente tem que fazer, né, o mínimo. Se todo mundo fizesse o mínimo, cada um fizesse o mínimo, era o que a gente estava falando, né? O mundo ia ser diferente, né? O que eu acho mais bacana na sua história, que é uma coisa que eu também falo muito aqui, que acho que o sucesso, o insucesso, enfim, toda a nossa força como pessoa está na nossa mente. A nossa mente é a nossa amiga e a nossa inimiga ao mesmo tempo, né? O quanto essa inteligência emocional que você teve anterior por ter passado por tantas situações de sucesso e insucessos contribuiu um pouco para que você tivesse essa força, essa resiliência, que talvez se fosse a primeira queda, se tivesse sido tudo muito bem e esse acidente tivesse sido a sua primeira queda, você considera que você teria a mesma força do que você teve pelo fato de ter passado por muitas Não, coisas? eu acho que todas as quedas contribuíram para a gente chegar aqui onde a gente chegou, porque cada queda, ela te traz, quando você volta mais forte. Toda Sem queda é um dúvida. aprendizado diferente e você volta mais forte. E isso vai te moldando e vai te transformando. Então, eu acho que se tivesse acontecido só uma vez, eu não teria a cabeça que eu tenho hoje, não teria a postura e os pensamentos que eu tenho hoje, né? Eu acho Sem que dúvida. sim, cara. Todas as quedas elas são importantes aí, né? Desde que você tire um aprendizado e elas te trazem mais forte, sim, Cláudio. Com certeza. Tanto é que fortaleceu a sua mente hoje para ser um empresário muito bem-sucedido Sim, no setor, com ótimos sim, resultados. sim. E isso mostra, né, tem uma frase sua que eu gosto muito, que é a prosperidade começa na cabeça antes de chegar na É isso conta, aí. né? É É isso uma aí. frase que É eu isso. até fiz questão de anotar, porque É, eu acho cara. que ela resume bem todo esse E é isso, processo. né? Se você for parar pra pensar assim, friamente, é exatamente isso aí, né? E aí como foi para você, mediante todo esse ocorrido, né? Isso é uma coisa que eu acho muito legal da sua parte também, que é assim, mesmo você sendo muito bem sucedido na sua área, hoje você valoriza aquelas coisas que o dinheiro não pode comprar, Sim. né?
e hoje tem esse papel de contribuir com as pessoas, está ingressando uma atividade agora como Exato. palestrante, né? Para contar essa sua história no sentido de ajudar, motivar as Isso. pessoas, Exato. inclusive ajudando outros empreendedores, porque Exato. a resiliência, seja a resiliência, ela tem que ser mental, né? A física ela tem, mas a É resiliência a mental mental. ela é determinante. Sim. E aí eu queria saber de um método que você criou, que é o RODA. Se você pudesse explicar um pouquinho, que é o R é de resiliência, o O de ousadia, o D de disciplina e o A de ação, né? É isso aí. Esse é um método aí, assim, tudo que eu tive de aprendizado em todos esses anos aí na minha jornada, desde os meus 14 anos de idade, quando eu comecei a trabalhar, né? Que é justamente isso aí que a gente já tem, né? Que é a resiliência para você se reinventar em momentos aí difíceis e de crise, né? É, a ousadia de você ir lá e fazer, porque a gente tem que ter, né? Se você Aham. ficar ali sempre frio, você não vai ser nada, né? E o D de disciplina, porque a disciplina também é uma chave aí sobre todas as coisas, e o A de ação, porque a gente tem que viver em constante, né? Mutações e aprendizados diferentes e execuções, na verdade, né? E o que você acha que mais falta para os empreendedores hoje? A resiliência, a ousadia, a disciplina ou a ação? Cara, eu acho que a resiliência. Eu acho que é resiliência, porque as pessoas elas não conseguem, eu vejo muito assim, as pessoas elas começam a entrar num looping e elas não conseguem sair, porque na verdade você tem que estar se reinventando O tempo todo, né? constantemente, cara, o tempo todo, para tudo, né? Você vê, a gente teve um momento aí da pandemia, a pandemia mudou assim os padrões tradicionais para tudo, o meio como são as coisas foram vendidas, né? Você lembra? Agora é Sem tudo no dúvida. digital, antigamente não era. O meio como as pessoas atendem. Eu faço terapia, né? Agora comecei a fazer terapia de 3 anos para cá, sim, melhorei assim notoriamente, assim, meu interior, né? E a minha terapia ela é online. Eu não É. tenho contato, eu nunca conheci meu terapeuta pessoalmente. Então, assim, a gente tem que estar se reinventando sim, e eu acho que esse é o principal dor aí do empreendedor. Ele é o empreendedor que não se reinventa, ele não consegue sair daquela mesmice e ele fica estagnado. A verdade é essa. E tá tudo acontecendo muito rápido, né? A gente tá numa era de tecnologia, a gente vê a IA aí vindo desse jeito, assim, com essa velocidade, o chat GPT. Você vê, se você não se atualiza, cara, e que na verdade a resiliência é isso, né? É Exato. você estar sempre se transformando, se reinventando, se atualizando, antes de tudo. Isso funciona para tudo, para sua vida pessoal, para sua vida profissional, para tudo. Eu acho que é É, isso. eu acho que é importante porque assim, nem tudo que é bom é para sempre, nem tudo que é ruim é para sempre. Os altos e Exatamente. baixos É sempre isso. vão existir. É isso. Então, acho que a gente precisa celebrar, sim, quando a gente está no alto Isso. dessa montanha russa, É mas isso aí. também temos que ser resiliente quando a gente Precisa. cai também a ponto de voltar Exatamente. a Para voltar subir, a né? subir. Exato. Exatamente. Eu falo que a arte de vencer é que nem felicidade, né? É um É. status atual, né? É isso. Você não é vencedor o tempo todo Não, também, né? ninguém, Como você ninguém não é é, feliz né? o tempo Ninguém é, né? todo, A pessoa que todo mundo fala tem que os altos e vence o baixos. tempo todo e que é feliz o tempo todo, não é, né? Não existe, acho que essa pessoa, né, Cláudio? É isso. Mas hoje, dentro dessa montanha russa, né? Hoje você acredita que o passado ele está totalmente superado ou ainda ou ainda dá o receio de, de que hoje você está novamente no alto e de repente fala assim, puxa, será que um dia isso vai cair novamente ou não? Eu, Ou hoje você consegue lidar melhor com isso? não, hoje eu consigo lidar melhor com isso, né? A gente tem uma cabeça assim melhor. Só que como empresário, assim, empreendedor, a gente sabe que a gente tem ciência de todos os riscos que a gente corre o tempo todo, né, Cláudio? Então, mas assim, eu não tenho mais problema com isso, não. Eu lido super bem com tudo agora, né? Com momentos difíceis, quando você tá bem, quando não tá. É o que eu falo pra você, a resiliência, ela foi muito, né, forte, assim, na minha vida sempre. Então, eu não tenho problema com isso, não. Nunca tive, assim. E depois, que nem eu te falo, eu tô com 15 anos daí da minha lesão. Os 5 primeiros anos são os anos mais difíceis, assim. Aí depois, esses últimos 10 anos, assim, acho que eu passei por tanta coisa, cara, que hoje a coisa me abalar, assim, tem que ser uma coisa muito grave se eu tivesse. A verdade é essa. Mas dentro dessas quatro palavras, resiliência, ousadia, disciplina e Disciplina e ação. ação,
Eu acho que eu concordo que todas elas são essenciais, né? São Mas eu acredito que o que mudou a sua vida foi a última ação. ação. Não ficar parado, né? Porque não adianta a gente ter disciplina, ousadia, tudo se a gente não fizer Se nada, se você a não gente não der um passo, não executar, né? executar nada, né? Eu acho É, que isso é, é o que realmente move a gente de lugar. diferencial, né? E tanto é que hoje eu vejo assim, tem uma frase que eu gosto muito, né? Reclame menos e age mais, Faça né? mais, né? A procrastinação hoje é um dos principais males que a gente tem, principalmente no empreendedorismo, Principalmente no né? empreendedorismo. Então eu acho que esse agir é importante. Então eu falo assim, quando você age, você está dando um passo importante. O resto você ainda consegue ainda ir corrigindo Corrigindo. rotas, né? Isso, Mas se isso. você não der o primeiro É, passo, fica é. difícil E é ação, qualquer né? E é sequência. ação mesmo, Exato, né? É ação. exatamente. É ação. É, a gente vai para mais um intervalo comercial e já voltamos com o bate-papo com o Harif Melo. Até já. Fala pessoal, Diego da Eletrodeal. Nós, da Eletrodeal, somos referência no mercado de tecnologia, em automação, áudio e vídeo, home cinema, piso aquecido, aromatização, redes Wi-Fi, focado em trazer para o nosso cliente conforto, segurança, comodidade, ligado a uma experiência imersiva, fazendo assim com que ele tenha a melhor experiência. Oi, pessoal, voltamos com o podcast Arte de Vencer, um bate-papo super legal. Se você está gostando desse episódio, dê o seu like, comente, compartilhe esse conteúdo e inscreva-se no nosso canal. Arif, me conta uma coisa. Você teve um outro momento muito importante da sua vida que eu queria que você contasse, que foi a sua esposa. Inclusive está aqui. Foi. Conta um pouquinho pra gente. Cara, com a Gabriela foi uma coisa muito engraçada, assim, legal que aconteceu, né? Porque eu acabei vendendo um carro pra ela. A gente ficou um ano praticamente aí sem se falar e acabamos se reencontrando depois de um ano. E depois que a gente se reencontrou, eu já tinha terminado o relacionamento que eu tinha e ela também. E a gente começou a sair, cara, sair pra se conhecer, jantar. E aí nossas ideias, assim, nossos planos, eles sempre foram muito claros e em comum. E aí acabou rolando, acontecendo e foi tudo muito rápido. Um ano depois a gente já casou, né? E estamos aqui, ó. Vamos Não, fazer 4 anos juntos aí. não foi um Peugeot que ele te vendeu, não. É, cara, é só isso. Mas também teve um papel importante que contribuiu muito com a sua reaproximação com a família. Foi, na verdade, a gente tá com, né, a gente faz tudo que a gente faz meio planejado, né? Quando a gente casou, a gente já queria ter filho no mesmo ano. E aí depois a gente conversando, falou, ó, cara, vamos aproveitar um pouquinho essa vida agora de casado, né? E depois a gente pensa no bebê. E aí nesse intervalo, ela falou, pô, a gente tá pensando em ter filho, seu pai tá aí, tá vivo, você não conhece ele, e eu não tinha contato nenhum com meu pai. Eu fui conhecer meu pai quando eu casei, em 2023. 2023. E aí hoje tem um puta relacionamento legal com ele, a gente se fala frequentemente, com a esposa dele, tenho mais uma irmã. Cara, foi uma coisa muito legal, hein? Por mais que a gente pegue e fale assim, puta, não faz diferença, né? Lá dentro faz diferença. E a gente não pode mensurar isso, né? A gente não faz Sim. ideia. A sua mente não faz ideia daquele sentimento que tá lá, né? E também as brigas que você teve com a sua mãe cessou também. Cara, nunca mais com minha mãe. Nunca mais tive. E eu nem me vejo mais como era. Era uma coisa pesada, assim, umas discussões, né? Brigas, assim, absurdas. E eu nem me vejo mais naquela situação, naquela posição mais. Engraçado, né? As mulheres têm uma capacidade de transformar a gente para esse aspecto mais, esses vínculos É, familiares e emocionais que é tem, muito forte. Eu falo tem. que a minha foi assim Foi também. também? Aí, que legal. Elas puxam a nossa orelha, né? Falam, É, não, tá errado isso aí, tem que fazer assim. e aí que a gente tem que valorizar, né? Tem, tem. Porque eu acho que é assim, a pessoa que a gente escolhe para viver ao nosso lado diz muito sobre o que a gente quer Diz. ser, não é o que a Exatamente. gente foi, sim o que a gente quer ser, Exatamente. né? Então eu Exatamente. acho muito legal, É né? isso mesmo, concordo. E hoje você ajuda muitas pessoas, você nas suas redes sociais, já aproveita te convidar aqui para passar quais são suas redes sociais, para o pessoal acompanhar, porque eu recomendo fortemente que vocês acompanhem o Instagram
do Harif, porque tem muito conteúdo legal, é viciante. Eu comecei a pesquisar, tive Tem vontade bastante de coisa. ver praticamente tudo ali, É, muito conteúdo bem legal. legal. Todas as minhas redes sociais é Harif Melo, Harife, Melo com 2 L's. Todas. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, é tudo Harif Melo. Tem Legal. bastante coisa legal lá mesmo. E como foi esse processo de, ao decidir contar a sua história, essa familiaridade agora com as câmeras, como é que foi? Então, na verdade, que nem eu estava te falando também, né, Cláudio? Eu tenho, assim, esse propósito que Deus colocou no meu coração aí faz muitos anos, né? Muitos anos mesmo. Acho que depois daqueles 5 anos lá que eu te falei, dos 5 primeiros anos, depois eu sempre tive essa necessidade. Só que nunca tive a coragem. Sempre fui um cara muito, assim, low profile de rede social, não gostava muito de aparecer, tinha vergonha e vários tipos de bloqueio. E aí, cara, foi muito engraçado que quando eu comecei esse trabalho, foi tudo vindo de uma forma tão natural que antigamente eu ficava me preparando pra tudo, sabe? Queria ficar decorando texto pra falar. E na verdade você não precisa fazer nada disso, você precisa contar só o que é, a realidade. E aí eu fui acontecendo o quê? Fui me destravando, 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 destravando e estamos aqui agora, né? A Hoje, importância da ação. cara, ação de novo. Execução, ação, é isso, É você vê? começar e não para Você tá mais, fazendo né? mudar minha opinião sobre isso aí, viu? É, ação, ação, tô achando que é a primeira coisa Todos mesmo ali tão do topo da importantes, linha, porque viu? a ação sem É, disciplina, sem é, resiliência também não serve para nada, né? cara. Ação sem responsabilidade vira o acidente, Virou acidente. né? É, Então, eu é, acho que é um verdade, conjunto de coisas verdade, que fazem dar verdade. certo, né? Brincando, mas tem razão. E conta um pouquinho dessa interação com essa audiência, com esse público. Você falou de pessoas que trabalharam com você e que fizeram muitas reflexões de vida, mas hoje você tem uma boa interação também com pessoas que te seguem. Sim. Como está sendo para você ver a importância de você contar a sua história como uma fonte de reflexão, inspiração e superação para contribuir com outras pessoas? Cara, é assim, eu acho que as pessoas, elas entram é, num sistema na cabeça delas que elas acham que elas não podem nada. E aí, quando elas acabam vendo que tá ali um cara ali cadeirante, que tá vivendo a vida, tá feliz, tá com uma família, tá prosperando e tá se dando bem, elas acabam usando isso aí para combustível na vida delas. Elas olham e falam assim, puta, o cara consegue, por que que eu não vou conseguir, né? E é aquele mesmo papo que a gente falou sobre as pessoas que passaram na minha vida que estavam para cometer suicídio. E não foram sim poucas, não, foram muitas. Eu tenho vários relatos aí disso, inclusive documentados, né? E as pessoas, elas acabam se comparando e falando, pô, o cara que tá aí nessa cadeira de roda tá conseguindo, tá feliz, tá trabalhando, tá, sabe? Tá produzindo, por que que eu não vou tirar minha vida? Sou pior que ele? E não é. E eu não sou melhor que ninguém, acho que todo mundo tem capacidade. A única coisa que as pessoas acabam deixando é assim, é o dia a dia, essa loucura de celular, rede social, acaba despertando. E a internet também, né? Instagram, todo mundo é perfeito, os caras entram É, ali, vê aquela todo mundo perfeito, e se o cara não tiver uma cabeça boa, ele acaba entrando ladeira abaixo, sem porque dúvida. ele começa a se comparar com todas aquelas pessoas perfeitas ali, entendeu? Porque ele não tem ninguém com problema, né? Não tem ninguém com problema financeiro, não tem ninguém com problema na família, não tem com ninguém com problema na empresa, né? Salvo exceções, mas assim, na grande massa é tudo perfeito demais, né? E aí as pessoas acabam se comparando, né? E o que está acontecendo hoje, Cláudio? Com essa minha visibilidade, eu estou atraindo muito esse público PCD para minhas redes, entendeu? Então é assim, o que que eu estou fazendo hoje? Um outro projeto que eu tenho que é bem legal, que agora vai começar a vir assim com força no começo do ano. Eu estou montando um Instituto Harif Melo para ajudar essas pessoas. Então eu vou começar com isso, eu mesmo vou começar e depois eu vou buscar assim, como eu tenho muito relacionamento com vários empresários, vou começar a pedir essa ajuda para essa turma, para quê? Para a gente fazer a diferença na vida dessas pessoas, no mínimo que seja. Entendeu? Porque às vezes o cara que precisa de uma cadeira de roda para se locomover, pô, tem um cara que me entrou em contato comigo, eu fui ver a história dele, esse cara virou amigo meu, a gente se fala, não conheço ele pessoalmente, mas se fala com ele semanalmente e meio que toda hora. O que aconteceu com ele? Ele tem 28 anos, ele perdeu todos os movimentos daqui para baixo por causa de uma bactéria. O cara tá acamado. E ele falou para mim, falou, Harif, o meu sonho, sabe qual que é? Eu tomar banho no meu banheiro. Eu não consigo ter acesso da cama pro meu banheiro. Eu tomo banho na cama no leito aqui do meu quarto todos os dias. Cara,
Eu passei por isso, né? Quando eu fiquei internado lá, eu tomava banho só na cama, eu não conseguia fazer nada, né? Também. Não é muito difícil você perder o sentido da vida, né? Porque É, é não tão é, entendeu? maluco. Então, assim, o que custa, né, a gente fazer uma coisa a mais ali? Você ter uma condição de você ir lá, pô, vamos fazer uma adaptação pro banheiro desse cara, vamos dar uma cadeira de roda pra ele, dar uma qualidade de vida melhor pra ele, não custa nada, né? Eu acho que cada um tem que fazer um pouquinho. Então, pensando nisso, esse era um projeto que eu já tinha já há algum tempo, eu vou começar a tocar agora ele em janeiro. Janeiro vai vir com força, com tudo, justamente por isso aí, por essa necessidade dessas pessoas aí que acabam chegando até mim, entendeu? Você já participou de alguma Reatec, que é aquela Já. Eu já palestrei numa Reatec de há 3 anos atrás. Fui palestrante lá já. Muito legal ali, né, É cara? bem legal. Bem legal. Eu, Palestrei. como trabalho com aparelhos Que auditivos, legal. então eu já participei em algumas edições da Reatec, na Que reabilitação legal. auditiva. É um Que evento legal. muito legal. Que legal. Não, é muito legal. Eu conheço o Marcelo da Consolidar. O Marcelo é um dos organizadores. E aí, nessa ocasião, aí sim, falo com ele também frequentemente. Ele acabou me chamando lá, falou: Arif, vamos que vai ser legal, se você puder. E foi bem legal. Acho que foi a primeira palestra que eu participei assim, e falei em público. Foi aquela. Tem uma outra frase sua no Instagram que eu gostei demais sobre zona de conforto, né? Que as pessoas elas trabalham demais para não serem demitidas e não para construir algo, né? E que a zona de conforto é o maior salário do fracasso. É isso Você aí. tem umas frases, de onde você tem essa inspiração para essas frases? Não, mas é verdade, cara. Porque as pessoas elas ficam trabalhando para não ser demitidas. E não é assim, a maior parte, a grande massa, elas agem assim. E aí, quando você vive nessa frequência, você acaba não fazendo nada. Você fica ali escravo daquele emprego e você só fica trabalhando para você não ser demitido. Você fica trabalhando para agradar o seu patrão, você não fica trabalhando com um propósito maior e com uma intenção de crescimento. Então é isso. E aí você fica assim, escravo daquilo. É ação de novo, né? Se você não tem aquela ação para você virar aquela chave e falar, não, para mim chega, já deu, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso trabalhar, eu preciso escalar na empresa que eu tô. E ninguém tem isso na cabeça, né? A minha ideia desse método que eu estou desenvolvendo aí, que está finalizado praticamente, é isso, é a gente pegar essas pessoas que têm essa limitação dentro delas e na cabeça delas, e elas acabar furando essa bolha e expandindo, quebrando esse bloqueio. Que isso nada mais é um bloqueio. Não pode. A maioria das pessoas, infelizmente, elas vivem nisso, Cláudio. Elas têm esse bloqueio de vida que, cara, eu nunca vi. E eu nunca tive isso, cara, na minha vida. Nunca tive. Eu nunca tive medo de trocar de emprego. Eu nunca tive medo de ficar desempregado. Eu nunca tive medo de não ganhar dinheiro. Eu nunca pensei nisso, na verdade. Porque eu sempre fui muito da ação e muito, assim, dinâmico. Ah, não tá bom pra mim? Vou sair. Nunca arrumei confusão em nenhuma empresa que eu trabalhei. Nunca processei nenhum patrão meu quando eu trabalhei de funcionário. Então eu sempre tive muito caráter e muita índole na minha vida, né? Sempre tive muita pessoal e postura também. Então, quando eu falava alguma coisa, todo mundo ouvia e sempre me respeitava a minha decisão. Então, e as pessoas eu vejo que elas não têm isso, né? O cara ele acha que ele é funcionário, ele tem que se submeter ao patrão dele, mandando nele e tratando ele mal. E não é assim. O cara tem que se impor, o cara tem que respeitar. Não é porque ele é funcionário que ele tem que ser maltratado, entendeu? Então eu sempre tive isso em mim. E eu acho que por isso uma outra coisa que eu falo muito, que eu acho muito legal também, eu sempre tive cabeça de dono em todos os empregos que eu passei. Então, se eu trabalhei na clínica, eu sempre tive pensamento de dono. Se eu trabalhei como. Sempre fui, a minha cabeça, sempre nas empresas, era como se eu fosse o dono. Tô vendo alguma coisa que tá errado ali, eu vou falar, vou repreender, vou corrigir e vou arrumar. Então, eu sempre fiz isso na minha vida inteira. Eu acho que tem uma coisa que engana muito as pessoas, é quando as pessoas falam assim, ah, eu não tenho perfil para isso, eu tenho perfil para isso, questão de perfil, né? Empreender ou não é questão de perfil, né? Sim. É, eu não acho que seja questão de perfil, seja questão de mentalidade mesmo, Bem, né? cem por Então, cento. assim, quem me conheceu na época de faculdade, desacredita que hoje eu tenho um podcast, que eu era aquele cara extremamente tímido que fazia o trabalho para não ter que apresentar, Então, entendeu? E hoje estou aqui. então. Então, assim, se você muda a sua mente, você muda o seu perfil, o seu Exatamente. comportamento, você muda tudo, É, né? a mentalidade, assim, é a principal, né? A mudança tem que ser primeiro de dentro de você. A mentalidade é a principal. Você tem que comprar a ideia do que você quer fazer e ter clareza naquilo, né? Se você não tiver, porque eu vejo muito cara empreendedor aí que ele quer fazer X, aí daqui a pouco ele tá fazendo Y e Z, e ele não tem um foco no que ele quer fazer. Ele se dispersa ali naquele meio do caminho e acaba não conseguindo executar nada. E aí fica assim, sem conseguir ter sucesso no que faz, não faz nada bem feito. Faz um monte de coisa, tudo pela metade, né? A verdade é essa. Eu queria saber se você me permite ser um pouco intruso no seu método roda. Vamos lá, claro. Posso? Lógico, deve.
Você fez o sentido roda no sentido dos veículos ali. Foi baseado nisso? Roda assim, porque assim, eu acho que dentro desse A círculo, vida que roda também e é tal. isso. Se você pegar todos esses pilares do roda, né? São os pilares mais importantes que você tem. Se você conseguir ter clareza dentro disso, eu desenvolvi até alguns exercícios aí. Se o pessoal quiser aí, que tiver aí assistindo a gente, quiser, vai lá no meu direct do meu Instagram também. Escreve roda lá que eu vou mandar. Cara, assim, alguma degustação do que é esse método. Que assim, ele vai destravar a cabeça e a mentalidade de muita gente. Deve ser muito legal. Mas É. assim, é só pitaco mesmo. Eu colocaria mais um R, colocaria rodar aqui. Além de Rodar, ter a ação do rodar, eu colocaria como esse último R, ressignificar. Porque ressignificar. quanta coisa você não teve que É, ressignificar para que essa roda girasse aqui, girasse, né? né? É. Isso também é verdade. Verdade. Isso tá fazendo eu pensar bastante, viu, Cláudia? É, Ó, quem sou eu para dar brincando, pô. conselho, né? Só Não, tô mas te é isso enchendo o aí, tem que saco falar mesmo, assim, né? pô. Claro. E, e agora para um ano novo começando, 2026, quais são os seus projetos além do instituto que você já mencionou? O livro? Então, eu quero, esse ano agora de 2026, eu quero focar mais, assim, nessa parte aí do meu propósito de palestrante e instituto, e eu quero que seja um ano mais leve, assim, sem muito, lógico, trabalhar a gente precisa, né, não tem como parar, mas eu não quero ficar vivendo esse ano de 2026 em função de trabalho mais, eu quero fazer esse trabalho mais para ajudar as pessoas do que para você se beneficiar de dinheiro, por exemplo. Não quero. Então vai ser um ano mais tranquilo, assim. Eu já tenho planejado na minha cabeça como vai ser. Vou perguntar para sua esposa, ele vai conseguir ter um ano mais tranquilo? Amém. Cabeça não para, Não né? para, cara. 24 horas por dia. E as 24 horas. palestras? A gente começa agora no dia 6 lá no Hotel Cacau Show, em Campos do Jordão. A gente vai fazer para um corporativo aí de uma empresa aí de Piracicaba bem legal e aí vai ter outras aí. Vai começar com tudo. Dia 6 de janeiro. Então, para quem quiser conhecer o método Roda, é só ir no seu Instagram. Entra no meu Instagram lá, escreve, comenta a roda, manda um direct pra mim com a palavra roda, que eu vou mandar todo o material aí desse método aí pra turma aí. E lá é legal que já tem desenvolvido alguns exercícios pra isso, que você pode fazer lá e começa a ter um start de mudança de mentalidade já, de cara. É Legal. importante, é. E para empresários que querem contratar sua palestra, tudo como é que faz? Pode entrar lá no meu Instagram, em todas as redes sociais também, mandar um direct pra mim e aí a gente combina. No meu Instagram também, lá tem um contato, tem meu celular direto lá e e-mail. Pode entrar em contato, a gente vai conversar aí. O que eu puder ajudar para fortalecer aí essas pessoas que estão no empreendedorismo, pode contar comigo. Tô O disposto. que hoje o que que você prefere, dirigir uma Porsche ou mudar a mentalidade de uma pessoa? Puta, hoje eu prefiro mudar a mentalidade de uma pessoa. É isso aí, cara. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Arif, quero parabenizar você Obrigado aí, pelo Claudio. trabalho. Realmente fiquei muito impactado com a sua história. Legal. Gostaria muito que todas as pessoas tivessem 20% da força e da resiliência que você teve durante todo esse período, porque com certeza a gente teria pessoas reclamando menos, fazendo Fazendo mais. mais, buscando a sua própria arte de vencer, sem olhar para o lado, para o que o outro está fazendo, porque isso é um processo totalmente interno, Verdade. né? Eu acho que a partir do momento que as pessoas entendem que o processo de transformação está dentro de nós mesmos e não está no outro, eu acho que é o caminho, né, para que as coisas aconteçam. Eu acho também. E eu acho que todo esse período você fez isso, você olhou o tempo todo dentro de você mesmo, né? E eu acho que foi muito importante. Eu falo que quando Deus tem um propósito, é assim, tal, quando você ouviu a frase lá, respira, você está vivo, foi uma frase que você precisava ouvir para não abandonar esse caminho, né? Porque é um momento Verdade. extremamente complicado e precisava de um gatilho ali para falar, Exato. opa, eu tenho É, eu tenho uma missão eu tenho aqui, que um continuar. propósito que eu preciso continuar. É isso E que mesmo. bom que você está bem, tá, você consegue ir em vários lugares, veio até aqui, faz as suas palestras, trabalha, É e isso. que bom, porque eu acho que
quem te conhece, quem passa a te conhecer, eu tenho certeza que começa a valorizar muitas coisas. Desde o acordar, de você É, poder levantar, né? Tomar seu banho, é, né? é isso. Poder passear, né? Enfim, valorizar as A pequenas vida, né? As coisas, né? pequenas coisas que Porque são é isso, às vezes a importantíssimas. gente se apega tanto à questão da matéria, matéria, matéria. O ser humano está muito no ter e não no No ser, né? ser. Eu até falo que estamos na fase do ter humano e não um É, ser ser humano. humano, né? É, Então eu acho que é muito importante e que sirva de exemplo, que é isso. Hoje a gente tem um papel aqui no mundo e eu falo isso até porque o meu amigo Thiago Simpatia, que está aqui também, tem isso muito forte, por isso que a gente virou amigo, porque a gente sabe que o poder transformador tá quando a gente muda o ser humano, é né? verdade. O que a gente tem não serve para Serve nada, pra. né? Eu acho que o maior legado que a gente pode deixar é ter feito a diferença na vida de alguém. E que bom que você está contando a sua história, você consiga ter cada vez mais Obrigado, Claudão. microfones para poder contar tudo isso Obrigado. Amém. e muito sucesso também nos seus negócios. Obrigado. E para quem quiser comprar um carro também com você, como é que faz? Pode entrar lá no Instagram também da Carhouse, carhouse.com.br. Só tem Porsche lá ou tem outros carros Não, tem também? tudo lá, tem para todos os gostos e todos os bolsos. Queria que você E deixasse aí, um recado final para quem está nos assistindo. cara, eu queria falar aí para você que está assistindo que assim, a vida ela não é fácil, né? Tem que ter muita ação, disciplina, resiliência, né? Mas assim, no final ela vale a pena, né? Então não tem nada fácil, tudo tem um caminho, uma jornada, e se não chegou o seu momento até agora, ele vai chegar. É só você acreditar e você seguir em frente. É isso. Obrigado, meu irmão. Rogério, Muito obrigado sucesso para você aí você. pela oportunidade de vir aqui falar nesse programa seu aqui. E conta comigo sempre que precisar, tá Sucesso. bom? Valeu. Se você gostou desse episódio, dê o seu like, coloque o seu comentário, siga as páginas do Harif Melo, a gente vai colocar aí na legenda para você e te aguardo até o próximo episódio do seu podcast Arte de Vencer. Até lá.